O Grand Blackwood Hotel erguia-se solitário, um monólito contra a fúria da noite tempestuosa. O vento uivava como uma fera faminta. A chuva chicoteava as janelas, borrando a vista para as montanhas ao longe. Nenhum poderia imaginar o horror que os aguardava. Era a premonição de algo sinistro. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado. Os raios de sol entravam pelas janelas, banhando a sala de jantar com um brilho acolhedor. Mas a alegria se fora. Uma tensão palpável pairava no ar, espessa e sufocante. Ana não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada. Cada rangido do assoalho, cada farfalhar de folhas do lado de fora da sua janela, lhe dava arrepios na espinha. O Sr. Santos, que costumava ter um sono pesado, reclamava de pesadelos, perturbadores, vívidos, que o faziam acordar com o coração disparado. O Dr. Pereira, no entanto, parecia estranhamente tranquilo. Movia-se pelo hotel com um ar distante, os olhos constantemente a procurar, a observar. O Grand Blackwood, antes um refúgio da tempestade, começava a parecer cada vez mais uma armadilha. O desaparecimento aconteceu no terceiro dia. O Sr. Silva, um homem quieto que não interagia muito, simplesmente sumiu. Em um momento estava lá, lendo um livro na sala de estar. No outro, havia partido. Seus pertences permaneciam intocados em seu quarto. Nenhum sinal de luta, nenhum bilhete, nenhuma explicação. O pânico começou a se instalar. Ana, já à beira de um colapso, estava histérica. O Dr. Pereira tentava manter a ordem, mas até mesmo a sua postura parecia estar se esvaindo. Ele andava de um lado para o outro no saguão, a testa franzida, murmurando para si mesmo. Tenham certeza, o Sr. Silva provavelmente só saiu para uma caminhada, ele já volta. Mas suas palavras soaram vazias. Nem mesmo ele conseguia esconder o medo em seus olhos. Um grupo de busca foi organizado, mas o terreno acidentado e a densa floresta ao redor do hotel tornavam a tarefa quase impossível. Ao cair da noite, as buscas foram canceladas. Pode ficar tranquila, senhorita, não há nada para se preocupar. O Sr. Silva vai aparecer. Os funcionários, antes prestativos, agora se moviam como fantasmas. Seus olhares inquietos, suas respostas evasivas e rápidas. O velho zelador, com o rosto tomado por uma máscara de tristeza e resignação, parecia ter desaparecido por completo. Ana, desesperada por respostas, confrontou o Sr. Costa. Pode ficar tranquila, senhorita, não há nada para se preocupar. O Sr. Silva vai aparecer, mas suas palavras não traziam convicção. Ana podia ver a verdade em seus olhos. Eles sabiam, todos sabiam. Mas algo os impedia de falar, algo sombrio e sinistro. O silêncio foi quebrado por um grito estridente. Vinha do andar de cima, ecoando pelos corredores vazios. O sangue de Ana gelou. Precisamos encontrar a fonte daquele grito. Cada segundo conta. O Dr. Pereira, com um semblante sério, assumiu o controle da situação. Ele olhou para os rostos aterrorizados ao seu redor. Precisamos trabalhar juntos. Se quisermos sobreviver a isso, precisamos descobrir com o que estamos lidando. Relutantes, os hóspedes restantes concordaram. Ana, apesar do medo, sentiu-se atraída pela força silenciosa do Dr. Pereira. Ele poderia ser sua única esperança. Juntos, subiram cautelosamente as escadas, as tábuas do piso rangendo sob seus pés. Cada quarto que verificavam estava vazio. O silêncio quebrado apenas pelo som de seus próprios corações acelerados. À medida que se aproximavam do final do corredor, o ar ficava visivelmente mais frio. Um zumbido baixo vibrava pelo chão, causando arrepios na espinha. A porta no final do corredor, quarto 207, estava entreaberta. Uma luz fraca e etérea emanava de dentro. O Dr. Pereira, com os olhos fixos na porta, respirou fundo. É aqui que tudo termina.
com um olhar compartilhado de apreensão, abriram a porta do quarto 207. O quarto estava envolto em uma penumbra neestestvenoi, iluminado por uma luz azul pulsante que emanava da parede ao fundo. Partículas de poeira dançavam na luz fantasmagórica, girando em torno de um único objeto no centro do quarto, um espelho antigo, com a superfície prateada, manchada e rachada. É a fonte. O Dr. Pereira, com os olhos semicerrados, aproximou-se cautelosamente do espelho. Ele estendeu a mão para tocar a superfície fria e lisa. Quando seus dedos roçaram o vidro, uma onda de energia percorreu o quarto. A luz azul se intensificou, banhando o ambiente com um brilho neestestvenoi. O ar crepitava com eletricidade estática. Os hóspedes ficaram paralisados, a imagem do rosto aterrorizado do Sr. Silva gravada em suas mentes. Ele está preso. Temos que ajudá-lo. O Dr. Pereira, com o rosto pálido, mas determinado, assentiu gravemente. O espelho é algum tipo de portal. Ele o está mantendo em cativeiro. Ele ergueu o olhar do livro, a expressão grave. Se não fizermos isso, todos nós ficaremos presos aqui para sempre. À medida que a noite se intensificava, a atmosfera no hotel se tornava cada vez mais opressiva. A temperatura despencou, enviando calafrios que iam além do físico. As sombras pareciam se contorcer e se retorcer, assumindo formas ameaçadoras. Os hóspedes se amontoavam à luz bruxuleante das velas na sala de jantar, com os rostos pálidos e abatidos. O medo pairava no ar, sufocando qualquer esperança a que se agarravam. O silêncio foi interrompido por um estrondo ensurdecedor vindo do andar de cima. Momentos depois, o som inconfundível de passos ecoou pelo corredor vazio, lentos e deliberados, vindo em sua direção. A respiração de Ana ficou presa na garganta. Eles estavam presos, caçados por algo que não podiam ver, não podiam entender. Dr. Pereira, com os olhos fixos na porta, agarrou seu livro com mais força. Ele podia sentir a presença se fortalecer, alimentando-se do medo deles. Pegue isto. Encontre o ritual, a chave para apaziguar os espíritos. Você tem que se apressar. O Dr. Pereira empurrou seu livro nas mãos de Ana, seus olhos cheios de uma resolução desesperada. Ele escancarou a porta da sala de jantar, sua voz ecoando no silêncio repentino. Deixem-na em paz, venham atrás de mim. O corredor estava vazio, o ar denso de expectativa. Então, com um sopro de ar frio e um estalo doentio, o relógio de pêndulo no final do corredor explodiu. Ela correu em direção à entrada principal, seu coração batendo forte no peito. Mas quando ela alcançou as pesadas portas de carvalho, seu sangue gelou. Elas haviam sumido. Ana cambaleou para trás, levando a mão à boca para abafar um grito. A sala de jantar havia desaparecido. O corredor se estendia infinitamente em ambas as direções, iluminado apenas por lampiões a gás, que projetavam sombras longas e dançantes. Ela estava sozinha. O sacrifício do Dr. Pereira havia lhe dado um pouco de tempo, mas por quanto tempo? Ela agarrou o livro contra o peito, seu couro gasto oferecendo pouco conforto. Lá dentro, ela esperava. Estava sua única chance. Ela se forçou a se mover, seus passos ecoando no chão de madeira. Cada curva parecia levar a outro corredor idêntico, o hotel. Um labirinto projetado para confundir e desorientar. Um gemido baixo ecoou de algum lugar dentro das paredes, enviando arrepios por sua espinha. Ela tinha que encontrar as respostas escondidas no livro. Tinha que encontrar uma maneira de apaziguar os espíritos, de se libertar daquele pesadelo. Sua sobrevivência e o sacrifício do Dr. Pereira dependiam disso. Ana tropeçou em um quarto, atraída pelo fraco brilho da lua. Ela afundou no chão, as costas contra a parede fria de pedra. Ela abriu o livro, seus dedos traçando a tinta desbotada. De repente, as palavras saltaram da página. Ela entendeu. Os espíritos não eram malévolos, mas sim presos ao hotel. Eles queriam ser ouvidos, ser compreendidos.
O livro falava de um ritual para libertá-los. Era uma aposta perigosa, mas sua única esperança. Respirando fundo, Ana começou a falar, sua voz tremendo no início. Ela falou de sua tristeza e anseio por paz. Enquanto ela falava, o quarto começou a mudar. O ar, denso de desespero, pareceu se iluminar. O frio opressivo recuou, substituído por um calor suave.